Estamos de volta com a notícia que agitou o mundo político neste comecinho de semana. O ex-ministro Antônio Palocci foi preso em São Paulo pela Polícia Federal em mais uma etapa da Operação Lava Jato. Ele é suspeito de ter recebido propina da construtora Odebrecht e foi transferido para Curitiba. O ex-ministro Antônio Palocci e 2 ex-assessores dele fizeram exame de corpo de delito, um procedimento padrão, e depois seguiram para a sede da Polícia Federal, onde ficaram presos por pelo menos 5 dias. Palocci foi detido no apartamento dele em São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Os policiais também fizeram buscas no escritório do ex-ministro e na casa que ele tem em Ribeirão Preto, no interior paulista. Para os investigadores, Antônio Palocci recebeu e distribuiu propina da Odebrecht entre 2008 e 2013. O registro desses pagamentos estava nas planilhas de um setor da empreiteira destinado apenas ao repasse de propina. Nas tabelas, segundo a Força Tarefa da Lava Jato, Palocci era identificado como italiano. O que se verificou foi uma atuação intensa e reiterada do senhor Antônio Palocci na intermediação, na defesa de interesses da empresa perante a administração pública federal. Se verificou, inclusive, que essa atuação se dava mediante o recebimento de vantagens indevidas, conforme registrado e documentado nessa planilha Programa Posição Especial Italiano. Por causa deste apelido, a operação desta segunda foi chamada de Omertà, palavra que se refere a um código de silêncio da máfia italiana e que, de acordo com a Polícia Federal, também existia no setor de propina da Odebrecht. O advogado de Antônio Palocci se mostrou surpreso com a prisão e criticou o que chamou de espetáculo. Não imaginava, porque ele não fez absolutamente nada que violasse a lei. Portanto, mas vai ter muita gente que vai ser preso sem ter violado a lei, não é? O espetáculo continua. Como se diz na língua inglesa, tão cultivada lá pelo pessoal da Lava Jato, the show must go on. O show tem que continuar. O circo tem que continuar. Nesta terça-feira, a Polícia Federal começa a analisar os documentos apreendidos na operação desta segunda. Na quarta e quinta-feira, os presos serão ouvidos pelos delegados. Palocci deve ser o último a prestar depoimento. Os investigadores da Força Tarefa da Lava Jato deram detalhes do que levou o ex-ministro Palocci à prisão. O personagem principal da 35ª fase da Operação Lava Jato tem o codinome de Italiano. Era assim que ele estava identificado em uma planilha encontrada com o ex-executivo da Odebrecht. A Força-Tarefa do Ministério Público Federal chegou a pensar que se tratava de Guido Mantega, o ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, por ele ter cidadania italiana. Mas e-mails e mensagens de celular de Marcelo Odebrecht apontaram para Antônio Palocci, que também foi ministro da Fazenda de Lula e ministro-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff. Uma das mensagens citava o nome de Brani, que seria Branislav Contic, que foi subordinado a Palocci. Outra cita diretamente o nome do ex-ministro. Essa mensagem dizia: veja com Brani que horas posso me encontrar amanhã com o Palocci. Qualquer horário, é prioridade. Os investigadores também chegaram à conclusão que JD, que aparece na planilha, é Juscelino Antônio Dourado, chefe de gabinete de Palocci quando foi ministro da Fazenda. Estes são os 2 assessores presos nesta segunda-feira, junto com o ex-ministro. Hoje podemos afirmar, sem sombras de dúvidas, que quando a Odebrecht se referia a italiano, ela se referia a Antônio Palocci Filho. Os investigadores também deram detalhes sobre a planilha, onde eram registrados os pagamentos de propina no período de 2008 a 2012. Um lançamento refere-se ao casal Mônica Moura e João Santana, responsável pelas 3 últimas campanhas do PT à presidência. No celular de Marcelo Odebrecht, os investigadores encontraram uma atualização dessa planilha, com pagamentos até 2013. Segundo o juiz Sérgio Moro, a planilha tem aparência de uma espécie de conta corrente informal do Grupo Odebrecht com agentes do Partido dos Trabalhadores. Os valores de 128 milhões de reais, a grande maioria, sim, era destinada, ao que tudo indica, ao Partido dos Trabalhadores. E um saldo de 70 milhões, que seria ainda entregue posteriormente a essa data
outubro de 2013. Ainda há necessidade de aprofundamento das investigações nesse ponto. A Força Tarefa investiga o caminho dos 128 milhões de reais e ainda apura se 6 milhões de reais foram diretamente para Palocci. Os procuradores identificaram que vários pagamentos foram feitos fora do período eleitoral, o que também sugere não se tratar apenas de meras doações. Para o juiz Sérgio Moro, o conjunto de provas revela que Antônio Palocci Filho mantinha relações intensas com o grupo Odebrecht, inclusive com Marcelo Bahia Odebrecht. Também revela que Antônio Palocci Filho, identificado pelo codinome Italiano, prestou, mesmo no período que exercia cargo ou mandato público, serviços ao grupo Odebrecht junto ao governo federal. Para os procuradores, a atuação de Palocci no esquema de pagamento de propina era mais importante que o de José Dirceu, apontado pelo Ministério Público Federal como chefe do mensalão. Antônio Palocci Filho ter um papel maior que José Dirceu, eu acho que não restam dúvidas, sobretudo depois da condenação de José Dirceu no mensalão e pelos cargos que Antônio Palocci Filho, de relevo, ele sempre ocupou e como interlocutor do governo federal até mesmo após ele ter deixado o cargo de ministro da Casa Civil. A Lava Jato também encontrou indícios da atuação de Palocci em favor da Odebrecht em 3 outros momentos: a contratação de sondas para o pré-sal, o programa de desenvolvimento de submarinos do programa nuclear da Marinha e o aumento da linha de crédito do BNDES para o governo de Angola, que era de 700 milhões de dólares. A correspondência do então presidente da Odebrecht também revelou, segundo a Força Tarefa, a atuação de Antônio Palocci para beneficiar a companhia. Uma medida provisória de 2009 que traria benefícios fiscais para o Odebrecht foi vetada pelo então presidente Lula e anulada pelo Supremo Tribunal Federal. No e-mail para seus executivos, Marcelo Odebrecht relatou que Palocci pediu alternativas para compensar a perda. A Polícia Federal explicou por que deu o nome de Operação Omertá, uma referência ao principal investigado, o italiano, e ao voto de silêncio que imperava no grupo Odebrecht, que, ao ser quebrado por integrantes do setor de operações estruturadas, permitiu o aprofundamento das investigações. Além disso, remete à postura atual do comando da empresa, que se mostra relutante em assumir e descrever os crimes praticados. Mais tarde, durante a coletiva, os procuradores reafirmaram que Marcelo Odebrecht tem se recusado a falar, mas dada a consistência das provas levantadas, uma delação premiada começa a se tornar menos relevante. Todas as vezes que tentamos ouvir Marcelo aqui na polícia, ele ficou em silêncio. A partir disso, você não pode depender apenas da palavra de uma pessoa para conduzir uma investigação. E as provas que nós tínhamos, e as releituras, e as novas análises que nós fizemos, tornaram prescindível a participação de Marcelo. Tanto espontaneamente, através de colaboração que não havia necessidade da palavra de Marcelo, tendo em vista a robustez dos elementos probatórios que nós produzimos. O Partido dos Trabalhadores afirmou em nota que todas as operações financeiras foram legais e declaradas à Justiça Eleitoral. A defesa de Branislav Contic afirmou que ele não cometeu nenhum ato ilícito, não recebeu vantagem devida e foi preso arbitrariamente. Nós não conseguimos contato com as defesas de Juscelino Dourado e João Santana. A Odebrecht e Marcelo Odebrecht não quiseram comentar.